Meu melhor amigo de infância me jurou que era um investimento sólido. Quando percebi que ele estava orquestrando minha ruína financeira, eu já tinha um plano para não ser enterrada junto com suas outras vítimas. Conheci o Rafael desde os 7 anos de idade, e nossa conexão era praticamente fraterna. Durante 17 anos inteiros dividimos tudo. Ele segurou minha mão no enterro do meu pai e foi a única pessoa que me apoiou quando decidi abandonar medicina no 3º ano. Literalmente esteve presente em cada marco importante da minha vida adulta, me apresentou ao meu ex-namorado e até emprestou dinheiro quando fiquei desempregada por 6 meses. Então, quando apareceu dizendo ter descoberto uma empresa de criptoativos revolucionária que nos tornaria milionárias em 2 anos, não questionei uma vírgula sequer. Na verdade, ele investiu 5 semanas completas me educando sobre blockchain, enviava documentários sobre economia descentralizada quase diariamente e até pagou 3 consultas com um contador especializado para eu entender implicações fiscais. Mas quando finalmente chegou o dia de conhecer os fundadores no coworking de luxo com máquinas de café italianas, percebi algo perturbador nos olhares. Os 2 sócios evitavam contato visual direto comigo, enquanto apresentavam um pitch ensaiado sobre multiplicar capital em tempo recorde. Juro que senti minha intuição gritando quando vi o Rafael balançando a cabeça excessivamente, concordando com cada absurdo como se fossem verdades bíblicas. Tentar questionar a viabilidade econômica era como argumentar com terraplanistas num fórum conspiratório. Mesmo quando apontei que nenhuma regulação permitia os retornos prometidos de 35% trimestrais, o Rafael apenas sorriu condescendente e disse que minha formação em direito me tornava excessivamente cautelosa. Mas ele era praticamente meu irmão há quase 2 décadas. Então, mesmo quando os contratos tinham cláusulas absurdamente vagas sobre liquidez, eu assinei tudo e transferi R$ 40 mil. Sou advogada especializada em contratos, aliás, mas sabia que nossa amizade dependia de eu demonstrar confiança cega naquele momento. Até minha irmã comentou que parecia pirâmide financeira clássica, com olhos preocupados e tom urgente, até eu dizer aquilo. A única frase que encheu o Rafael com uma empolgação artificial que deveria ter sido uma bandeira vermelha do tamanho de um campo de futebol. Honestamente, você sempre teve um faro incrível para oportunidades. Minha voz estava transbordando admiração genuína e confiança absoluta. Ah, sim, ele disse com um brilho nos olhos que não consegui decifrar. Então você realmente confia que sei gerenciar esse volume de capital seu? Depois de me convencer por 17 anos que éramos praticamente família, você simplesmente está colocando suas economias todas nas minhas mãos assim mesmo. Meu estômago revirou. Percebi que não havia forma de recuar daquela conversa sem ofendê-lo mortalmente. Então apenas ri forçado. Rafa, calma. É só gratidão pelo que está fazendo. Ele imediatamente mudou de tom, mas ouvi algo na inflexão dele que nunca havia detectado antes. Peguei minha bolsa e saí daquele coworking com uma sensação de mal-estar crescente. Sentei no metrô voltando para casa e respirei profundamente. Minha amizade com o Rafael sempre foi baseada em lealdade absoluta, e se eu não conseguisse manter essa confiança, agora que ele estava me oferecendo uma chance de mudar de vida, nossas quase 2 décadas de história não valiam absolutamente nada. Só esse pensamento foi suficiente para me fazer sentir uma pessoa horrível, mas algo no fundo da minha consciência gritava perigo. Então, em vez de ir direto para casa, desci 2 estações antes e entrei num café 24 horas. Liguei meu notebook e comecei a investigar, obsessivamente. Pesquisei o CNPJ da empresa que o Rafael representava durante 4 horas seguidas. Analisei cada cláusula daqueles contratos que assinei, procurando por armadilhas jurídicas ou linguagem enganosa. Li tudo 5 vezes, destacando inconsistências e contradições flagrantes. Não é de admirar que pessoas caiam nesses golpes. Se fosse alguém sem formação jurídica, também ficaria impressionada com toda aquela terminologia técnica pomposa. Dali em diante, comecei a monitorar discretamente quase todo dia. Entrei em grupos fechados do Telegram sobre esquemas Ponzi e fraudes financeiras. Não havia como minha paranoia profissional ser o motivo de destruir uma amizade de 17 anos apenas porque alguns números pareciam estatisticamente impossíveis. Mas depois de investigar por apenas 9 dias, encontrei algo absolutamente devastador. Uma denúncia no Reclame Aqui de uma investidora, extremamente detalhada e revoltada. Enquanto vasculhava fóruns especializados em golpes financeiros, mandei mensagem privada, oferecendo conversar sobre a experiência dela com aquela empresa. Espera aí, você conhece o Rafael Mendes pessoalmente? Confirmei que sim e ela me disse para fugir imediatamente enquanto ainda tinha tempo. 20 minutos depois, mandou um arquivo PDF com nomes de pelo menos 12 pessoas que haviam perdido economias inteiras através de indicações dele. Um frio percorreu minha espinha inteira, mas uma parte irracional ainda queria acreditar que era coincidência macabra. Então agradeci profusamente e ela me aconselhou a documentar absolutamente tudo dali para frente, porque o Rafael era mestre em fazer evidências desaparecerem depois.
Duvidei que meu melhor amigo desde a infância pudesse ser tão sociopata, mas instalei um aplicativo de gravação. Mesmo assim. Bem, avançando para a quinta semana, recebi meu primeiro suposto retorno exatamente conforme o cronograma prometido. R$ 14.000 depositados em cima dos 40.000 iniciais. Ainda me lembro da confusão entre alívio avassalador e vergonha profunda por ter suspeitado deles sem motivo aparente. Liguei agradecendo emocionada e consegui ouvir o orgulho quase paternal na voz do Rafael dizendo que aquilo era apenas a ponta do iceberg. Foi então que ele sugeriu que eu colocasse mais capital, já que os resultados falavam por si mesmos e haveria uma rodada fechada exclusiva. Enquanto fingia considerar seriamente a proposta, ativei discretamente o gravador escondido na gaveta da minha mesa. Juro que detectei uma urgência quase desesperada na insistência dele, como se precisasse que eu investisse mais naquele exato momento ou perderia algo crucial. Alguém até falou no fundo da ligação algo como: "Ela tá mordendo?" Desculpa, é só meu sócio sendo inconveniente. Rafael cobriu rápido demais, com uma risada forçada. Meu sangue congelou instantaneamente. Não era retorno de investimento real. Era simplesmente meu próprio dinheiro circulando de volta para me convencer a colocar mais. Entendi perfeitamente o mecanismo completo do esquema Ponzi naquele momento exato. Fiquei ruminando aquilo durante 3 dias inteiros sem dormir direito, repassando mentalmente cada interação que tivemos nos últimos meses. Quando contei minhas suspeitas para minha prima que trabalha na CVM, o rosto dela literalmente empalideceu. Ela abriu a boca como se fosse falar algo urgente, mas ficou em silêncio processando a gravidade. Foi então que toda a minha tristeza foi instantaneamente substituída por uma raiva incandescente. Fiz tudo por ele durante anos inteiros. O abriguei quando foi despejado. Paguei contas que ele não conseguia cobrir. E, em troca, ele montou um esquema meticuloso para me destruir financeiramente, achando que sairia impune. Após essa descoberta brutal, passei os próximos dias numa espécie de piloto automático emocional. Minha prima me deu orientações técnicas para coletar provas, sem despertar suspeitas ou comprometer eventual processo. Respondi mensagens do Rafael com entusiasmo artificial sobre aportar mais capital em breve. Era psicologicamente torturante manter aquela performance. Ele continuava ligando praticamente todo dia com propostas progressivamente mais agressivas e tentadoras. Ignorava todos os alarmes lógicos do meu cérebro jurídico e fingia empolgação genuína. Eventualmente, marquei um almoço com ele num restaurante japonês, sempre cheio de executivos e advogados. Coloquei meu celular gravando dentro da bolsa entreaberta, estrategicamente posicionada na cadeira. Rafael chegou visivelmente animado demais, já falando sem parar sobre uma rodada especial que fecharia em 72 horas. "Você precisa decidir agora", insistiu quase suplicando. "É literalmente a última janela antes de abrir apenas para investidores institucionais qualificados." Isso me incomodou visceralmente. Ainda o amava como família, apesar de absolutamente tudo que havia descoberto. Essa é a parte mais perturbadora e patética da situação. Continuava querendo desesperadamente acreditar que havia alguma explicação lógica, que 17 anos de amizade genuína significavam algo real. "Você tá com uma cara cansada", ele observou estudando meu rosto. "Problemas no escritório?" Apenas concordei vagamente sem elaborar nada específico. Ele insistiu querendo saber detalhes, claramente preocupado que eu estivesse sem dinheiro disponível para investir mais. Resolvi testar as águas cuidadosamente. O primeiro retorno foi excelente. Comentei, observando microscopicamente cada reação dele. Mas fiquei pensando sobre a origem real desses lucros tão expressivos. Sua expressão permaneceu completamente inalterada. Nenhum nervosismo detectável, nenhuma hesitação, apenas confiança inabalável. "É arbitragem de criptomoedas", explicou pela 20ª vez usando exatamente as mesmas palavras. "Volatilidade extrema significa oportunidades massivas para quem domina algoritmos preditivos proprietários. A gente desenvolveu inteligência artificial que identifica padrões invisíveis." Pode ser. Fingi concordar superficialmente, não querendo confrontá-lo prematuramente ainda. Precisava de substancialmente mais evidências para construir um caso criminal sólido. Se o acusasse diretamente sem provas jurídicas irrefutáveis, ele simplesmente negaria tudo categoricamente e desapareceria com o dinheiro de dezenas de outros investidores. Precisava de documentação concreta e indiscutível. Nos dias subsequentes, intensifiquei drasticamente minha investigação paralela. Descobri que esquemas Ponzi funcionam precisamente assim, usando o dinheiro de novos investidores para pagar os antigos até o sistema colapsar inevitavelmente. Encontrei estudos acadêmicos mostrando que a maioria esmagadora das vítimas são pessoas emocionalmente próximas dos golpistas, amigos íntimos e familiares, que confiam cegamente sem questionar. Minha prima estava compilando um dossiê técnico, extremamente detalhado. Tínhamos as gravações incriminadoras, contratos com cláusulas ilegais, depoimentos de vítimas anteriores dispostas a testemunhar formalmente.
Estava começando a parecer viável que poderíamos realmente processá-lo criminalmente, mas ainda faltava aquela evidência definitiva, inquestionável. 10 dias depois, Rafael me convidou para conhecer o novo escritório da empresa, substancialmente mais luxuoso e ostensivo que o coworking inicial. Meu primeiro instinto visceral foi recusar categoricamente, mas então percebi que poderia ser minha melhor oportunidade de conseguir provas irrefutáveis. Concordei em visitar, extremamente preparada desta vez. Comprei um gravador profissional minúsculo disfarçado de pendrive. Testei meticulosamente 50 vezes para garantir que áudio e vídeo funcionassem perfeitamente. Usei um blazer estruturado com bolso interno profundo, onde escondi o dispositivo com lente microscópica apontando estrategicamente. Até pratiquei expressões faciais neutras em casa na frente do espelho durante horas. No dia da visita agendada, estava completamente tomada por nervosismo. E se ele descobrisse o equipamento de gravação? E se tivesse detectores de frequência ou revista de segurança? Mas me obriguei a ir porque esta seria possivelmente minha única chance real de conseguir evidências criminais concretas. Quando cheguei pontualmente, o Rafael me recebeu com um abraço prolongado demais para parecer natural. Bem-vinda ao futuro da sua independência financeira, disse teatralmente, gesticulando amplamente. Olha ao redor. Construímos esse império em menos de 18 meses do zero absoluto. Meu gravador estava ativo no bolso interno, e eu estava hiperconsciente de cada movimento corporal. O escritório realmente era absurdamente impressionante, repleto de monitores exibindo gráficos complexos em tempo real, jovens funcionários digitando intensamente. Parecia completamente legítimo à primeira vista, o que tornava absolutamente tudo ainda mais sinistro e calculado. O tour foi meticulosamente ensaiado, cada detalhe, estrategicamente planejado para impressionar e convencer. Rafael apresentou 5 pessoas como gestores de portfólios distintos e especialistas em blockchain. Todos repetiram narrativas sobre crescimento exponencial sustentável e oportunidades históricas únicas. Nenhum único mencionou riscos inerentes reais ou conformidade regulatória obrigatória. Após a apresentação corporativa, Rafael me conduziu para sua sala executiva privativa no último andar com vista panorâmica. Serviu champanhe francesa caríssima, daquele tipo que custa mais que 3 meses do meu aluguel. Então, me entregando uma taça cristalina, disse com intensidade: Você está preparada para multiplicar esse patrimônio por 10? Tomei um gole microscópico para ganhar tempo precioso. O que exatamente significa esse próximo nível? Aporte mínimo de 150 mil. Ele respondeu casualmente, como se fosse quantia trivial. Retornos proporcionalmente maiores. Acesso VIP exclusivo aos negócios mais lucrativos que identificamos. Meu coração acelerou violentamente. De onde eu tiraria 150 mil reais? Quer dizer, tenho algumas economias restantes. Comecei devagar, medindo cada palavra. Mas é literalmente tudo que me sobrou após o primeiro investimento. Perfeito. Ele disse instantaneamente, rápido demais. Aliás, conheço linhas de crédito especializadas que financiam esse tipo de investimento inicial qualificado. Você quita depois automaticamente com os próprios lucros gerados. A forma como disse aquilo, com aquela certeza predatória calculada, me causou náusea física. Ele estava literalmente tentando me fazer contrair empréstimos bancários pesados para injetar num esquema fraudulento e insustentável. Suponho que eu poderia considerar essa possibilidade, respondi mantendo minha voz absolutamente neutra. Rafael sorriu satisfeito e começou a descrever prazos específicos e documentação necessária urgente. Mencionou casualmente que outras pessoas conhecidas já haviam entrado nessa rodada, gente da nossa época de colégio que eu conhecia pessoalmente bem. Quantas vidas ele está destruindo? Sistematicamente? Pensei absolutamente horrorizada. Antes que pudesse elaborar resposta, meu celular vibrou com mensagem da minha prima. Pedi licença educadamente e atendi no corredor externo, deixando propositalmente o gravador funcionando dentro da sala. A mensagem era simplesmente nossa senha, combinada previamente, significando que eu deveria sair imediatamente se humanamente possível. Voltei inventando uma emergência familiar repentina e grave. Rafael pareceu visivelmente contrariado, mas me liberou, não antes de me fazer jurar solenemente que pensaria seriamente na proposta dos 150 mil. Assim que entrei no carro estacionado, revisei meticulosamente toda a gravação completa. A qualidade estava tecnicamente perfeita, cada palavra cristalina e inquestionável. Tinha Rafael explicitamente admitindo o esquema de recrutamento agressivo, mencionando nominalmente outros investidores, até sugerindo que eu contraísse dívida bancária especificamente para investir. Enviei tudo criptografado imediatamente para minha prima que trabalhava na CVM. Ela me ligou 40 minutos depois, voz tensa de emoção profissional controlada. Isso é ouro jurídico puro, disse, respirando fundo. Temos substancialmente mais que o suficiente para acionar Polícia Federal e Ministério Público simultaneamente. Vamos desmantelar essa operação inteira e prender todos os envolvidos.
mas me alertou enfaticamente que eu deveria ser extremamente cautelosa nos próximos dias críticos. Golpistas. Desesperados, acuados, frequentemente se tornam imprevisíveis e potencialmente violentos quando percebem que serão inevitavelmente expostos. Passei aquela noite completamente insone, sobressaltando a cada ruído mínimo, verificando obsessivamente trancas de portas e janelas repetidamente. Na manhã seguinte, recebi 23 mensagens progressivamente mais insistentes do Rafael, perguntando sobre minha decisão final. Cada mensagem soava exponencialmente mais urgente e sutilmente ameaçadora que a anterior. Preciso da sua confirmação hoje ainda, escreveu. Oportunidades dessa magnitude não esperam indefinidamente e nem amizades verdadeiras deveriam ser testadas assim. Aquela última frase me causou uma risada amarga involuntária. Amizade verdadeira, vinda precisamente de alguém sistematicamente tentando me afundar em dívidas impagáveis e destruição financeira completa. Respondi que precisava de exatamente mais 48 horas para organizar a documentação bancária, comprando tempo crucial para a operação policial coordenada. Minha prima já havia apresentado formalmente tudo para o Ministério Público, que demonstrou interesse institucional extremamente elevado no caso. Aparentemente, Rafael e seus sócios já estavam sob investigação preliminar discreta, mas minhas provas documentais eram precisamente a conexão definitiva que faltava para a ação criminal. Nos 48 horas subsequentes, fingi normalidade absoluta enquanto a Polícia Federal montava discretamente a operação coordenada. Foi psicologicamente agonizante manter aquela farsa elaborada, responder mensagens do Rafael com entusiasmo completamente falso sobre conseguir o dinheiro prometido. Ele chegou a sugerir enfaticamente que nos encontrássemos antecipadamente para celebrar a parceria expandida. Na manhã exata da operação, policial coordenada estava estrategicamente posicionada num café do outro lado da rua do escritório luxuoso. Às 8h15 precisamente, observei 4 vans pretas chegarem perfeitamente sincronizadas. Aproximadamente 30 agentes federais fortemente armados entraram no prédio, portando mandados judiciais de busca e apreensão. Assisti absolutamente tudo acontecer com uma mistura complexa de satisfação intensa e melancolia profunda. Rafael foi conduzido algemado 18 minutos depois, gritando histericamente sobre perseguição injusta e conspiração. Outros 6 sócios também foram simultaneamente presos. Apreenderam computadores, servidores, documentos, absolutamente tudo. Posteriormente, soube que encontraram evidências documentais de pelo menos 87 vítimas diferentes e valores ultrapassando 7 milhões de reais desviados. Meu testemunho detalhado e gravações foram legalmente cruciais para fundamentar o caso criminal. Nos meses subsequentes complicados, tive que depor formalmente múltiplas vezes, enfrentar advogados de defesa agressivos, tentando sistematicamente desacreditar minha história e motivações. Foi mental e emocionalmente exaustivo, mas absolutamente necessário para a justiça. Rafael tentou me contatar da prisão preventiva algumas vezes, cartas patéticas implorando perdão e alegando que tinha sido coagido e manipulado pelos sócios mais velhos. Nunca respondi uma única vez. O julgamento foi prolongado e emocionalmente desgastante em cada audiência. Conheci pessoalmente dezenas das outras vítimas reais, pessoas que perderam economias de vida inteira acumuladas, tiveram casamentos completamente destruídos, algumas até desenvolveram depressão severa e tentaram suicídio. Ver o estrago humano real que ele deliberadamente causou eliminou qualquer último resquício microscópico de pena que ainda sentia. No final do processo, Rafael foi condenado a 15 anos de reclusão por formação de quadrilha qualificada, estelionato majorado e lavagem de dinheiro através de offshores. Os sócios principais pegaram penas proporcionalmente similares. Consegui recuperar meus 40 mil iniciais através do complicado processo de ressarcimento judicial, mas muitas vítimas não tiveram absolutamente a mesma sorte e perderam tudo irreversivelmente. A parte mais surrealmente perturbadora foi descobrir posteriormente que absolutamente tudo tinha sido friamente premeditado desde o início calculado. Investigadores forenses encontraram planilhas dele de 5 anos atrás, listando meticulosamente amigos e parentes como alvos potenciais de altíssima confiança. Meu nome estava literalmente no topo absoluto da lista com a anotação manuscrita. Melhor amiga desde infância, confia cegamente sem questionar. Advogada então empresta credibilidade técnica, alvo perfeito máxima prioridade. Nossa amizade de 17 anos inteira havia sido estrategicamente cultivada e manipulada para esse momento específico. Cada favor que fiz ao longo dos anos, cada vez que o ajudei financeiramente ou emocionalmente, estava inconscientemente construindo crédito emocional que ele planejava sacar integralmente de uma única vez. É uma sensação psicologicamente devastadora descobrir que alguém que você amava genuinamente como família via você apenas como uma oportunidade financeira lucrativa a ser explorada.
Levei aproximadamente 3 anos intensivos de terapia especializada para processar completamente a traição e gradualmente reconstruir minha capacidade básica de confiar nas pessoas. Ainda tenho pesadelos ocasionais recorrentes, onde estou naquele coworking assinando contratos enquanto Rafael sorri aquele sorriso calculadamente frio. Mas, simultaneamente, aprendi lições profissionalmente valiosas e transformadoras. Atualmente trabalho como consultora jurídica voluntária, ajudando vítimas de golpes financeiros complexos a identificar fraudes antecipadamente e navegar o sistema legal intimidador. Ministro palestras regulares em universidades sobre como reconhecer esquemas Ponzi e outros golpes sofisticados de investimento. Transformei deliberadamente a pior experiência da minha vida inteira em algo que concretamente protege outras pessoas vulneráveis. Ocasionalmente ainda passo por aquele café onde assisti a operação policial acontecer. O prédio do escritório fraudulento está completamente vazio agora, com múltiplas placas desbotadas de para alugar nas janelas sujas. Sempre paro e observo por alguns minutos, longos, relembrando de como estive absurdamente perto de perder absolutamente tudo. De como a pessoa em quem mais confiava no mundo inteiro quase me destruiu completamente e irreversivelmente. Mas, diferentemente da maioria esmagadora das outras vítimas do Rafael, eu não fui destruída. Definitivamente. Porque quando finalmente percebi o que estava sistematicamente acontecendo, não entrei em negação paralisante ou desespero autodestrutivo. Permaneci estrategicamente calma, reuni provas meticulosamente e agi de forma calculadamente estratégica. E quando chegou o momento crítico, decisivo, não hesitei nenhum segundo em entregar meu melhor amigo de infância às autoridades federais sem absolutamente nenhum remorso. Porque, no final das contas, ele nunca foi meu amigo genuíno de verdade. Era apenas um predador sociopata extremamente paciente, esperando metodicamente o momento preciso para atacar. E eu garanti pessoalmente que nunca mais terá outra oportunidade de fazer isso com absolutamente ninguém.